Dinheiro não é o que desorganiza a vida financeira das pessoas. O que está te travando é a falta de clareza. Se você não entende isso, você vai continuar tentando resolver no dinheiro um problema que começou muito antes dele. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre os 7 padrões que mudaram completamente a minha forma de enxergar riqueza, direção de vida e organização financeira. Padrões que eu precisei aprender. Alguns deles doeram muito, outros me custaram tempo, energia emocional e ressignificação financeira. Mas todos eles transformaram profundamente a minha relação com o dinheiro. Eu sou Juliana Santos, mentora e palestrante para profissionais que desejam organizar a vida financeira e aumentar patrimônio com clareza, direção e estratégia. E olha, se você clicou nesse vídeo, provavelmente alguma área da sua vida financeira ainda não está exatamente como você gostaria. Pode ser desorganização, ansiedade, sensação de estar sempre começando de novo, ou simplesmente a percepção de que trabalha muito, mas não consegue sustentar o que ganha. E tudo bem, porque eu também já estive aí. A diferença é que hoje eu entendo uma coisa: organização financeira nunca foi sobre dinheiro. E nos próximos minutos eu vou te mostrar por quê. Então, pega papel e caneta, porque esse vídeo pode mudar completamente a forma como você constrói a sua vida. Muito provavelmente ninguém te ensinou isso. Talvez você tenha aprendido que dinheiro é sujo, que riqueza é sinônimo de arrogância, que riqueza afasta pessoas, ou que organização financeira é só matemática. E tudo isso cria adultos financeiramente desorganizados, tentando resolver no banco problemas que começaram na mente. Então, vamos para o primeiro padrão. E presta atenção nesse, porque só esse primeiro padrão já começa a mudar tudo. Padrão número 1: ressignificar crenças. Muitas pessoas querem viver em abundância, mas continuam emocionalmente presas a crenças ou paradigmas de escassez. Elas dizem: eu quero crescer, mas se sentem culpadas quando começam a mudar de patamar. E dizem: eu quero aumentar meu patrimônio, mas cresceram ouvindo que ricos são gananciosos. E presta atenção nisso daqui. Ninguém constrói uma vida abundante sustentando uma identidade de escassez, porque crenças silenciosas criam comportamentos silenciosos. Você não percebe, mas começa a se limitar, a se diminuir, a se autossabotar e até rejeitar oportunidades. Já ouviu essa? É clássica. Ô menino, dinheiro não dá em árvore, não. E se eu te disser que existe sim árvore de dinheiro? E não é uma só. Esse vídeo não é sobre isso, mas aproveita e anota aí para você estudar sobre isso. Renda passiva é o nome científico da árvore de dinheiro. Se você souber escolher bem as sementes, plantar em solo fértil, cuidar, logo você estará colhendo dinheiro da sua árvore. Dinheiro não é caráter, dinheiro é ferramenta. E como qualquer ferramenta, depende das mãos de quem usa. E quero te fazer uma pergunta agora. Qual foi a principal crença sobre dinheiro que você aprendeu na infância e que talvez ainda esteja limitando a sua vida até hoje? Anota aí e leia isso em voz alta para que você se escute e comece a pensar sobre isso. Padrão número 2: sonhos audaciosos. A segunda coisa que mudou a minha vida foi entender que pessoas financeiramente estagnadas normalmente perderam a capacidade de sonhar. Elas sobrevivem, pagam contas, repetem ciclos e chamam isso de vida adulta. Mas deixa eu te falar uma coisa importante: o sonhar na vida adulta é diferente. Está relacionado a desejo e materialização desse desejo, mesmo antes que aquilo seja visível. Ninguém alcança aquilo que não consegue visualizar primeiro. Grandes transformações começam internamente, e não estou falando sobre fantasia, estou falando sobre direção. Porque quando uma pessoa perde visão e direção, ela começa apenas a reagir às coisas que acontecem na vida. Quem não tem direção acaba vivendo apenas de urgência, na escassez. E urgência constante destrói os fundamentos de qualquer coisa que você queira construir. Padrão número 3: aprender a lidar com a frustração. Essa que dói.
Muita gente quer transformação, mas poucas pessoas suportam o processo. Elas começam com planejamento, com organização, uma nova rotina e desistem na primeira dificuldade. E anota isso daqui, vamos junto aqui. O nosso cérebro não gosta de tarefas muito elaboradas, grandiosas. O cérebro é um órgão do corpo humano que mais consome energia para os seus processos e, ao mesmo tempo, é o que mais se esforça para economizar energia. Então, quando você mostra para ele uma lista com 10 tarefas para o dia, cada uma delas com 50 subtítulos, por exemplo, hoje eu vou ler 2 capítulos daquele livro que está fechado há meses. O cérebro olha para você e diz: nem pensar, muita energia para digerir 1 milhão de caracteres, 500 mil palavras, não dá. E faz você desistir na segunda parte. Mas se você simplificar essa tarefa para hoje, eu vou sentar 5 minutos e vou abrir o livro. Só isso, eu vou abrir o livro. O seu cérebro vai dizer: ah, agora sim. Só sentar e abrir o livro consome pouca energia, está liberado. Mas o mais provável é que, quando você se sentar para abrir o livro, vai ler muito mais do que 2 páginas. Crie esse hábito de dar ao cérebro pequenas tarefas, coisas simples, e você vai ver que ele vai ser o seu parceiro no processo. E com isso, você diminui a possibilidade de frustração. Quem não aprende a atravessar desconforto não sustenta crescimento, porque hábitos não são construídos em momentos de motivação, são formados através da constância. E constância é continuar, mesmo quando ninguém está vendo o resultado ainda. Padrão número 4. Eliminar a autossabotagem. Agora presta atenção nisso daqui, porque ela é silenciosa. Muitas pessoas não percebem que estão interrompendo a própria vida, o próprio crescimento. Elas avançam e depois destroem. Economizam e depois compensam emocionalmente. Planejam e depois abandonam. Às vezes, não é falta de capacidade, é falta de sustentação emocional para crescer. E autossabotagem quase nunca parece destruição. Às vezes, parece só distração, impulsividade, excesso, fuga emocional. E isso reflete em tudo na vida, inclusive na vida financeira. Padrão número 5. Gerir recursos escassos. Existe uma coisa que mudou completamente a minha percepção sobre riqueza. Tempo também é patrimônio, porque dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo, não. Muita gente desperdiça dinheiro, energia, atenção, foco, vida, sem perceber. Então, senhores e senhoras, anote: tudo aquilo que não recebe direção se dispersa, some, desaparece. E isso vale para o tempo, para o dinheiro, para a rotina, para os relacionamentos, para a própria vida. Então, deixa eu te fazer uma pergunta sincera agora. Para onde está indo a maior parte da sua energia? Padrão número 6. Criar mais valor. Esse padrão mudou toda a minha perspectiva sobre a vida financeira. Existe limite para cortar gastos, mas não existe limite para gerar valor. E pessoas que aprendem a gerar valor raramente permanecem estagnadas financeiramente, porque dinheiro normalmente acompanha utilidade, solução, transformação e impacto. O dinheiro é consequência do valor que uma pessoa se torna capaz de entregar. Então, quanto mais você desenvolve habilidades, resolve problemas, melhora seu posicionamento, melhora sua comunicação, amplia a sua capacidade, mais valioso você se torna, mais valor os seus recursos escassos terão. A sua hora fica mais cara e assim por diante. Padrão número 7. Abandonar a zona de conforto. E agora vem o último padrão, talvez o mais importante. A zona de conforto é aquele ambiente familiar a que seu cérebro está habituado e ele não gosta de ser desafiado, porque mudanças consomem muita energia. E lembra que eu te falei que o nosso cérebro é expert em poupar energia?
Existem pessoas vivendo anos dentro de padrões pequenos, limitantes, repetitivos, emocionalmente seguros e financeiramente destrutivos. Não existe construção extraordinária vivendo permanentemente no automático. Você quer viver o extraordinário, quer resultados extraordinários, mas isso nunca vai acontecer se você só faz o ordinário. Crescer exige coragem. Coragem para mudar de ambientes, para mudar os hábitos, mudar decisões, mudar direção. Compreender esses 7 padrões e colocar em prática as ações necessárias para cada um deles transformaram profundamente a minha vida. Você percebeu uma coisa? Em nenhum momento eu falei sobre números, porque organização financeira nunca foi só sobre dinheiro. Ela envolve clareza, direção e estratégia. Então, vamos recapitular. Ressignificar crenças, desenvolver sonhos audaciosos, aprender a lidar com a frustração, eliminar autossabotagem, gerir recursos escassos, criar mais valor, sair da zona de conforto. Agora, eu quero te propor um exercício. Qual desses 7 padrões mais impacta a sua vida hoje? Escolhe um só um. E durante os próximos 21 dias, trabalhe conscientemente nele. Depois, volta aqui nos comentários e me conta o que mudou. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, se inscreve aqui no canal e acompanha os próximos conteúdos. E se você quiser aprofundar essa visão sobre clareza, direção e estratégia na organização financeira e transformação de mentalidade, o meu e-book Primeiro Riqueza, Depois o Dinheiro está disponível aqui no link na descrição desse vídeo. Acesse hoje mesmo. Ali você vai encontrar esse conteúdo bem mais aprofundado, com testes que você pode aplicar hoje mesmo e aumentar o seu autoconhecimento e a sua clareza. O dinheiro importa, mas mais importante do que ganhar dinheiro é desenvolver estrutura para sustentar a vida que você deseja construir. Porque no fim, riqueza não é a soma do que você possui, é a soma de tudo o que você se torna e do seu valor antes mesmo de ter dinheiro. A gente se encontra no próximo vídeo.